doutora Mônica já está aí. Oi, doutora, tudo bem? Deu certo? Tudo bem, boa tarde, Adriano. Boa tarde, pessoal. Todos sejam muito bem-vindos. Estou acompanhando o Adriano fazer esse introito da nossa conversa e concordo com você, Adriano. É um assunto que é lamentável nós termos que estar aqui tratando de um assunto tão grave e que passam-se os anos, né? Como você bem pontuou, a doutora Jaqueline é uma das grandes representantes na militância, na luta contra o enfrentamento à violência doméstica, minha colega, a quem eu mando um beijo, estava falando com ela há pouco, ainda hoje, e é lamentável tantos anos se passarem e nós estarmos ainda nesse quadro recorrente de violência doméstica e que, sem sombra de dúvidas, com esse quadro de calamidade pública, de isolamento social, nós, estudiosos deste segmento, já saberíamos que esse fenômeno do aumento no registro e no número de casos inevitavelmente iria acontecer. Terrível, né, doutora? Sim, lamentável, né? A violência doméstica é algo que, como eu começo a nossa live, o nosso bate-papo, falando que se trata de um fenômeno mundial, né? Nessa questão de violência doméstica, nós brasileiros não somos negativamente privilegiados, né? É um fenômeno mundial, onde o Papa, ainda ontem, se manifestou sobre o alarmante número de registros de casos de violência doméstica no mundo. Infelizmente. Agora, veja, eu disse há pouco que 4 anos atrás falei sobre o mesmo assunto, falando hoje com a senhora novamente. Será que isso sempre existiu, doutora? Tanto nessa sociedade nossa quanto em todas as outras? A violência doméstica é algo que é inerente ao ser humano? Não é possível que seja. Então, Adriano, nós, estudiosos, especialistas nesse segmento de vulneráveis de modo geral, mas hoje trazendo à baila a questão da violência doméstica, sim, eu afirmo a você que sim. Esse fenômeno da violência doméstica, ele é algo que acontece dentre os seres humanos desde os tempos mais remotos, né? E se trata de uma questão cultural. Então, não é um fenômeno, algo que acontece no mundo contemporâneo. Ele já existia no tempo das minhas avós, das minhas bisavós e tataravós. O que acontece, a dinâmica, ela muda em que momento? No momento em que a mulher passa a ter um pouco mais de voz ativa no mercado, né? Nas redes sociais. Hoje em dia as redes sociais, elas são grandes aliadas de dar voz às mulheres, às minorias de modo geral, né? Então o que acontece? A gente usa um termo chamado camada social do silêncio. Esse fenômeno de camada social do silêncio nada mais é do que sempre aconteceu, porém hoje ele é relatado, né? Então é muito comum quando eu vou para alguma entrevista, seja de violência doméstica, seja de violência sexual, as pessoas me perguntam, falam, poxa, mas por que hoje em dia a gente tem um percentual muito maior do que há 10 anos atrás? E aí eu respondo, porque hoje em dia a subnotificação, ou seja, o que é a subnotificação? É a não comunicação daquele crime às autoridades competentes para apurá-lo. Polícia, Ministério Público, Judiciário, né? A subnotificação, ela ainda é grande, ela é relevante, porém, antigamente, ela era muito maior, né? Então, o número de casos denunciados era maior, dando a falsa impressão de que aquele fenômeno não acontecia. E hoje em dia, não, ele continua acontecendo, tal qual como no passado, porém, o número de registros é maior. E aí dá essa impressão de que, então não está havendo prevenção, não está havendo controle. Não é exatamente isso. Bom, ainda bem que há hoje mais denúncia, né, doutora? Pelo Sim. menos é possível punir os agressores e eu acho que a punição de um pode intimidar os demais. Ou a senhora acha que isso não funciona? Funciona assim, nós chamamos isso de efeito cascata da criminalização, né? Então, toda
vez que nós temos a punição de um sujeito, nós estamos falando da aplicação do direito penal. E quando a gente fala de ciências forenses, ciências comportamentais, que no caso é a criminologia e o direito penal, nós temos uma complementação. Como que deve funcionar? Qual é o mundo perfeito, ideal? É que haja um equilíbrio entre a prevenção da criminalidade, do comportamento violento e a adequada repressão, né? Numa sistemática penal onde só haja repressão, a gente não vai sanar o problema, não vai resolver. Até porque, muitas vezes, quando houver repressão, a gente está falando aqui de uma repressão de um feminicídio. Então, de que adianta para aquele filho que ficou sem a mãe a punição do Estado, né? Ela nem é aplicável porque o sujeito ativo, o agressor, sim, vai preso, ok, mas é aquela família, quem que traz esse reparo? Não há, né? Então, é interessante que haja um equilíbrio entre a criminologia e o direito penal, no sentido que a criminologia venha prevenindo esses comportamentos, tá? Então, o que é o efeito cascata? Um é punido, já houve um endurecimento, digamos assim, da Lei Maria da Penha, né? Hoje em dia nós temos condutas criminosas, como, por exemplo, a violação de medida protetiva, que antigamente não existia, até o ano passado, que ela já vem intimidando. Então, aquele indivíduo que viola uma medida protetiva decretada pelo juiz, ele é punido. Isso fez com que houvesse uma intimidação dessa violação. Porque hoje o cidadão que é um agressor e vem a descumprir uma medida protetiva, ele sabe que ele pode ir preso sem pagamento de fiança. Então, é interessante, sim, que haja punição, mas é muito importante falarmos de prevenção, prepararmos as mulheres para saber lidar com o perfil de um agressor, de um homem violento. E aí eu parabenizo você, a sua equipe, por essa grande oportunidade no dia de hoje. É preciso espaços como este que você sempre nos deu na polícia. Eu que agradeço, doutor. Imagine a bondade da senhora está gastando, entre aspas, o seu tempo para falar conosco e com essas pessoas que estão aqui. Aproveitando, eu queria começar uma série de perguntas que a gente bolou para a senhora. Se não der tempo de fazer todas, tudo bem, até porque a gente tem as perguntas do pessoal que está nos assistindo. Mas eu queria começar perguntando o seguinte: quais são os tipos de violência doméstica? E dentro desses tipos, quando é que se deve procurar a polícia? Bom, o artigo 5º e 7º da Lei Maria da Penha, ele trazia 5 modalidades de violência doméstica e de 2018 para cá inseriu uma 6ª modalidade. Então, o que consiste a violência doméstica? A violência doméstica consiste em qualquer ação ou omissão, ou seja, a conduta de fazer ou de deixar de fazer algo, né, que provoque o quê? Morte, lesão, sofrimento físico, mental, sexual, violação da dignidade da pessoa através da intimidade dela, a violação de intimidade, né? O dano patrimonial e o dano moral. Então, é muito comum, quando se fala em violência doméstica, ter a visão equivocada de que é apenas o quê? O estupro, né? O ato sexual não consentido, que é o estupro conjugal, ou aquela lesão corporal. E não é. Quando a gente fala em perturbação da tranquilidade, quando a gente fala de perseguição, de assédio, aquele rapaz que não se conforma com o término do relacionamento, aquele homem que não se conforma, e ele fica ali perseguindo a ex-namorada, a ex-mulher no telefone, isso é violência doméstica, né? Aquele namorado que tem um ato não consentido em âmbito sexual com a namorada, ela não é cônjuge dele, é namorada, é violência doméstica. Aquela agressão do filho com a própria mãe é violência doméstica. Então, resumindo, a Lei Maria da Penha, que tem caráter de proteção aos direitos humanos, no caso, direitos humanos das mulheres, ela vem tutelando essas 5 esferas. A vida, né, através do combate ao feminicídio, a lesão corporal, os crimes sexuais,
os crimes patrimoniais, que é aquele famoso golpe do baú, né? Hoje em dia é muito comum, seria tema para uma live aí nossa, aquele estelionato conjugal ou estelionato afetivo, onde o homem começa em rede social de relacionamento, falar com a mulher e promete juras de amor, e até que ele vem e faz o pedido. Então eu vou para o Brasil te ver, mas eu estou sem dinheiro, eu só tenho euro. E a mulher vai lá e deposita dinheiro. Isso é uma extorsão, isso é um estelionato, muitas vezes, né? Ou estelionato ou extorsão, depende da situação. Ou a troca de nudes, simplesmente entre paqueras. E aí troca nudes e depois a pessoa passa a ser extorquida. Hoje a doutrina chama de sextorção. Então nós temos inúmeros tipos. Quanta coisa. Né? Graças a Deus, o nosso Congresso Nacional vem abrindo os olhos e abrindo espaço para esse tipo de discussão, para que a gente possa cada vez mais fortalecer a Lei Maria da Penha. Mas então, em resumo, é isso: proteção sexual, proteção física, proteção mental, proteção patrimonial e proteção contra a honra daquela mulher. O xingamento, a injúria, né? Aquele lixo, aquela gorda, aquela magrela, aquela pé rapada. Qualquer ato que consista em crimes contra a honra também é considerado violência doméstica. Doutora, eu queria fazer já uma segunda pergunta, aliás, sobre a quarentena, o isolamento que nós estamos aqui vivendo, mas só para dar uma passada já nas perguntas que estão nos fazendo, para a senhora ter uma ideia, e não precisa responder tudo agora, mas pode já ficar no buffer de memória para que essas respostas apareçam depois. Olha só, o Andy Santos, ADV, eu não sei se é mulher ou homem, mas eu vou falar o nickname. Andy Santos ADV. Como provamos e denunciamos o agressor carrasco mental e sentimental? Outra pergunta. A Kiki Santaella diz que isso é uma violência mesmo, ficar sendo perseguida. Vamos lá. A mesma pessoa, Andy Santos ADV, pergunta: e os torturadores mentais? Tá? E o professor Jonas Guedes... Oi? Os stalkers, né? São os stalkers, é a conduta de stalker, os stalkers. É perigoso eles, né? O professor Jonas Guedes diz o seguinte: bem sabemos que medidas protetivas são, por vezes, paliativas e ineficazes. De que modo polícia civil e militar podem colaborar para dirimir este tipo de violência? Deixa eu ver se tem mais alguma. Tá. A Kiki diz o seguinte, que nem sabia que tudo isso já tinha classificação de violência doméstica. Tudo isso que a senhora enumerou agora há pouco. Olha, deixa eu só fazer um adendo. Está conosco a doutora Marta Vergini, que é também uma graça de pessoa e excelente delegada de polícia, lá da Baixada Santista. Um abraço, doutora. Abraço, Martina. E é isso daí, doutora. Eu vou perguntar o seguinte agora. Nesse período de isolamento, nessa quarentena, nós conversávamos antes de começar a live, a senhora me deu alguns números que realmente são surpreendentes e batem exatamente com aquilo que a gente viu recentemente na imprensa. 30% de aumento nos índices. O que a senhora tem aí em termos de números, doutora? Olha, Adriano, então, vamos responder as perguntas que foram feitas. Que bom que temos já aí dentre o nosso público pessoas que não sabiam que todas essas condutas enquadravam-se na Lei Maria da Penha. Ótimo, né? Essa é a ideia da live. Mas olha só, eu começo aqui com alguns dados que eles são mundiais e eles são dados constantes, tá? Fora, sem ser no período de pandemia. Então, assim, mundialmente, nós temos os seguintes índices. A cada 2 minutos, uma mulher é vítima de violência verbal, xingamento. A cada 4 minutos, uma mulher é vítima de violência física, lesão corporal. A cada 7 horas, uma mulher morre por violência doméstica, o famoso feminicídio, tá? Dados, estatísticas mundiais relatam que uma a cada 3 mulheres ao longo da vida é vítima de violência doméstica. Uma a cada 3 mulheres no mundo,
Tá? Agora, já em tempos de Covid, né, nós temos dados alarmantes. Eu peguei aqui como estatística o Fórum Nacional de Segurança Pública, a Unifesp, DISC 180 e dados da Secretaria da Segurança Pública. E nós temos os seguintes números. Segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública, no período da pandemia, as brigas de casal aumentou em 431%. Nossa. Aquele xingamento, aquela ofensa, aquele destempero, que dentro da ótica de Maria da Penha, violência doméstica, ciclo da violência, nós falamos que é a fase da tensão. O que é a fase da tensão? O ciclo da violência, como muitos já sabem, ele é composto de 3 fases. Uma fase de tensão, uma fase de explosão e uma fase de lua de mel. O que é essa fase de tensão, né? É a fase que começa os xingamentos. É quando se perde o diálogo entre o casal. E eu entendo que essa é a primeira fase a ser evitada, né? Não podemos esperar chegar na fase da explosão. Então, veja, só nesse quadro de fase de tensão, que é a briga, a discussão bate-boca, 431%. 30% dos casos de violência doméstica é um índice mediano no mundo. França registra 36% em Paris, no período da pandemia. Não é coisa de brasileiro mesmo, hein? Não é, o Brasil está com 30%, Adriano. Na França, no Brasil nós estamos com 30% de índice, né? Na China, 32%, Singapura com 34%. Então, veja, por isso que o Papa se mobilizou a ir lá e falar, olha, vamos, né? Como que a gente vai fazer? Até porque a violência doméstica ela é um fenômeno reflexo. A gente fala aqui muito da vítima, mas quem é a vítima? Será que é só a mulher que é agredida, xingada? E os filhos, né? Que estão junto desse ambiente? E o próprio homem, que o homem também, a gente tem que ter um olhar para esse homem. Se a gente está falando em reabilitação, não adianta a gente fortalecer a mulher e esquecer de olhar para o homem. Essa é uma grande luta minha e de muitas colegas na Polícia Civil, esse olhar recuperador para o homem, para a gente equilibrar essa equação, né? Aquela mulher que é vítima de violência doméstica, ela não quer outro homem, ela quer que aquele dela, que ela casou, que ela ama, que ela constituiu família, que ele se regenere, né? Então a gente tem que ter esse olhar também, e não simplesmente enxergar o homem agressor como um bicho papão, o destruidor, o algoz, sendo que muitas vezes essa mulher não larga dele porque ela ama, ela casou, né? Ela constituiu família e precisa descobrir o que é que está acontecendo ali. Mas voltando aqui aos índices. O DISC 180, que é o que a gente chama de Central de Atendimento à Mulher, tá? Ele registrou na última quinzena de março, do período de 16 de março a 31 de março, o número de ligações, em média, era 3.065 ligações. 3.000 ligações. Por período? Qual período, doutora? Do dia 16 de março a 31 de março. Não, eu digo, 3.000 e poucas ligações por dia, por semana, por mês? Antes da pandemia, era a média. 3.000 ligações a cada quinzena. Tá? Com a pandemia, subiu para 3.300 ligações no Disque Denúncia. Tá? Ou seja, aumentou 10%, mais ou menos. Isso. Em 15 dias. O Disque Denúncia da Polícia Militar recentemente informou o seguinte dado, que em 2019, ano, né, o quadro anual, 6.775 chamados. Em 2020, a gente ainda nem terminou o ano, 9.817. Tá? Então, é aí que a gente vê os 30%. Também chamou muita atenção, e aqui a informação da Secretaria da Segurança Pública, o número de prisões em flagrante. Nós tivemos um aumento de 177 prisões em flagrante, que era em média antes da pandemia, para o período, para 278 prisões em flagrantes durante a pandemia.
Tá? Então, durante esse período de pandemia, nós já tivemos 278 prisões em flagrantes. Em suma, o Brasil é o 5º país no ranking mundial de violência doméstica, que mais mata mulher no mundo. 5º. Isso é muito impressionante, doutora. Realmente, esses dados impressionam demais. Sim, como é que é trabalhar nessa realidade, doutora? A senhora trabalhou, agora a senhora está, qual é o termo exato, afastada? Eu estou afastada por licença médica, né? Eu passei recentemente por uma artrodese lombar, estou afastada em licença médica, tá? Estava recentemente como titular da 3ª Delegacia de Defesa da Mulher. Posteriormente, eu fui para a diretoria do DECAP, onde lá nós estávamos engajados num projeto de construção de um núcleo, um suporte do DECAP, né, da diretoria do DECAP, voltado à união das DDMs, no sentido de fortalecimento, né? Tive essa intercorrência de saúde e me afastei, tá? Doutora, deixa eu perguntar uma coisa, assim, eu acho que é para colocar mais pimenta na discussão. A senhora acha, esses números horrorosos de violência doméstica, a senhora acha que restringir álcool poderia eventualmente diminuir? Isso ou não tem nada a ver o álcool? É a índole do cara que bate na mulher? Não, com certeza. O álcool, Adriano, ele funciona não só no crime de violência doméstica, como nos crimes em geral, como gatilho, tá? Nós temos alguns gatilhos do comportamento criminoso. E o álcool, sem sombra de dúvidas, aliado às drogas, são gatilhos de agressividade, de comportamento violento. Ok? Então, nesse quadro de quarentena, onde muitos dos agressores são alcoolistas, sem sombra de dúvidas, esse quadro colabora para o comportamento de agressividade, para que dê início ali às discussões e depois chega nas agressões verbais, físicas, até, né, eventualmente um feminicídio. Agora, nesse quadro de pandemia, somado ao álcool, nós temos 2 outros gatilhos que está cometendo todos nós, que ontem eu, inclusive, acompanhando a sua live com o terapeuta, ele deixou isso bem claro e é verdade, né? Quais são os gatilhos que está assolando todos nós? Primeiro, a insegurança. A insegurança, qual vai ser o desfecho desse quadro que estamos vivendo? Então, existe uma insegurança social, existe uma insegurança financeira, existe uma insegurança com relação ao trabalho, né? Então, esse fenômeno do alcoolismo, a insegurança e o estresse do convívio social, né? É bem engraçado a gente acompanhar em rede social algumas memes, essas coisas, né? Um meme que viralizou foi da moça lá com papel. Eu não posso falar, o meu marido está perto. E ela, ou seja, o que ela está querendo mostrar? Esse quadro de estresse familiar pelo convívio intenso. Então, o convívio intenso, as inseguranças e o álcool, a falta de restrição do uso do álcool, com certeza são grandes gatilhos para o comportamento violento. Eu não queria entrar nos detalhes agora, depois na frente da live pode ser, mas assim, quando a senhora fala em uma recuperação do agressor, isso necessariamente passa pela restrição do álcool? Também, sim. Sim, é um trabalho conjunto, a gente chama de trabalho multidisciplinar, tá? Então, quando se fala em recuperação de comportamento violento, visando a reintegração desse criminoso, seja no quadro de violência doméstica ou não, a gente tem que necessariamente ter um olhar multidisciplinar, ou seja, não é apenas o profissional da segurança pública, como também não é apenas o profissional da saúde que vai dar conta de resolver esse problema. É um trabalho interdisciplinar, né? Ou seja, profissionais da saúde, da psicologia, médicos, profissionais da segurança pública, as autoridades, o sistema de justiça, a educação e a família, que a gente chama como um controle social. Todos esses núcleos, fazendo um trabalho conjunto, nós temos estudos de caso, cases mundiais, que tratam melhora. Tá? Aqui no Brasil, nós já temos alguns trabalhos nesse sentido. Em Diadema, nós temos uma grande colega... eu ia citar Diadema, exatamente.
A doutora Renata Krupp, minha amiga, minha parceira nessa batalha, ela é pioneira nesse tipo de ação aqui na Polícia Civil de São Paulo, e ele é um fenômeno, é algo que dá certo. Nós temos comprovação científica que dá certo. É verdade. Eu já tive o prazer de conversar com a doutora Renata. Sim. E realmente, eu confesso à senhora que a primeira vez que eu ouvi falar desse projeto, fiquei assustado. Até pensei, mas é possível recuperar um sujeito desses? E aí, conversando com ela, inclusive ela foi uma de nossas entrevistadas num programa que eu apresentava, que se chamava Segurança Pública em Debate, que era das 3 instituições, a DIPESP, o Sindipesp e o Sindicato dos Delegados Federais. A doutora Renata foi uma das entrevistadas falando sobre isso. E eu realmente fiquei surpreso, porque não imaginava que homens assim poderiam realmente ser recuperados, mas só são quando querem também, né, doutora? Claro, sim, sim. E aí dentro desse ciclo todo, porque ele é um processo que não é rápido, né? O próprio trabalho proposto pela doutora Renata, ele é composto por um ciclo de 5 palestras num período de 2 meses. Então a gente está falando de algo a médio prazo, tá? Só que apenas aquela ação, ela é insuficiente. Por isso que eu volto a falar do trabalho multidisciplinar, né? Seria necessário, e essa é uma das nossas batalhas, de que haja um reconhecimento pelo legislativo, pelo judiciário, em aceitar esses programas, em validar esses programas, para que esse agressor também tenha algum estímulo em se reintegrar à sociedade, à família, ao trabalho, seja largando as drogas, o álcool, fazendo o programa, se regenerando, né? Agora, a partir do momento que ele vê que é um trabalho isolado ali, a título de pesquisa da polícia, ele tem um desestímulo, né? O Ministério Público vem fazendo grandes trabalhos também, a gente não pode deixar de reconhecer. Temos grandes colegas que atuam nessa área, com trabalhos brilhantes, mas eu acho, a minha opinião pessoal agora, tá? Falta interligação. A gente precisa ter uma união maior entre os poderes. Integração municipal, federal, estadual, especialmente, né? É um fenômeno estadual. E entre as instituições, polícia, Ministério Público e Judiciário, para que tenha um efeito mais amplo. Doutora, deixa eu abrir uma pausa aqui para ver o que o pessoal está falando. Tem aqui algumas perguntas, veja só. A Cristiane Murasaki pergunta como é que as mulheres podem... Isso era uma pergunta que eu ia fazer, mas ela está fazendo. Acho legal a gente falar sobre isso também. Como é que as mulheres podem denunciar a violência doméstica estando 24 horas ao lado do agressor? Outra pergunta da doutora Cristiane é o seguinte. Doutora Mônica, quais são os órgãos que neste momento podem ser utilizados para que as mulheres façam denúncias? Aí tem mais uma pergunta que a gente acabou de responder, da Mag Nivaldo, dizendo: há algum plano para a recuperação de homens violentos? E aí a gente acabou de falar sobre isso. A Sabina, ela comenta que trabalha com dependência química e diz que, de longe, o álcool é o pior entre as drogas. E isso daí é interessante, né? A gente conversava numa roda acho que na minha família, que não me lembro, agora recentemente, falando sobre álcool, sobre as drogas que causam dependência. E chegamos à conclusão também que o álcool é o pior. E é incrível que é uma droga absolutamente legalizada, né, doutora? É um negócio difícil. Não é a mesma coisa que a cocaína ou que o crack, né? A Andréia Santos diz que o torturador mental é aquele que não... O torturador mental, aquele que não bebe nem usa drogas, pode ter um perfil sociopata? Com certeza. Doutora Cristiane Murakami diz o seguinte: aqui em Mauá sentimos grande falta de uma DDM 24 horas. A senhora acha que a DDM, a presença da DDM, ela inibe numa cidade do tamanho de Mauá, por exemplo, os agressores? Ou o agressor nem lembra que tem DDM, se ele quer bater na mulher ou espancar os filhos, piorando, de maneira, supondo que ele ainda esteja alcoolizado, que é para piorar tudo. Então, eu acho que DDM faz diferença? Com certeza, faz.
Essa também é uma grande luta institucional de nós, mulheres, e aí eu falo no plural porque é algo que fazemos juntas, batalhamos juntas, e eu fico muito honrada e feliz que cada vez mais o nosso grupo se expande, se fortalece, né, dentro da Polícia Civil de São Paulo. Então, assim, a presença física de um prédio de polícia, é claro que ele funciona como inibidor da criminalidade, né? A gente está falando ali de uma prevenção que a gente chama na criminologia de prevenção secundária. É a polícia se fazer presente no local para intimidar. É o mesmo fenômeno que acontece com o policial militar fardado às ruas. Então, ele tem poder de intimidação, né? E é isso que acontece quando se tem uma DDM. DDM dentro de uma cidade. Eu costumo fazer um trabalho muito ativo junto à OAB e sou convidada para ir bastante na região do Demacro palestrar. E sempre o que elas me perguntam é isso: doutora, quando que vai ter DDM aqui em São Caetano? Quando vai ter DDM em Mauá? E, de fato, isso é um olhar que o governo do estado precisa ter para com a violência doméstica, tá? Você passou aí pela Sabina, a doutora Sabina, ela é uma psicóloga de Campinas, minha amiga, minha parceira, minha voluntária. É da sua cidade? Olha só. Eu sou de Campinas, exatamente. A Sabina é criminóloga, assim como eu, nós somos amigas de pós-graduação em criminologia e viramos parceira de luta, né? A Sabina, durante todo o tempo que eu estive na DDM, ela fazia um trabalho voluntário, ela vinha semanalmente à DDM para a gente implantar o projeto da Renata Krupp aqui em São Paulo, porque o projeto da Renata, ele existe em Diadema, e nós não conseguimos trazer o projeto para São Paulo. E essa era uma das nossas lutas. Por que não, né? doutora? Porque a gente fica amarrado a essas instâncias estatais. Governo do estado, burocracia, Adriano. E é isso que a gente tem que bater. A minha luta é em cima disso, assim como a da Renata. A gente tem que quebrar esse ciclo burocrático e ter um olhar mais humanizado para a questão da violência doméstica. A gente tem que agilizar. Conseguimos grandes parcerias com universidade, com psicólogos, e a coisa fica emperrada numa esfera administrativa política. Isso está errado. A gente tem que romper esse ciclo. Terrível isso, terrível. Sim. Enquanto Mas a coisa emperra na burocracia, a mulher continua sendo vítima. Exatamente, os índices aumentam. Bom, respondendo à colega, a Cristiane, que também pertence a uma ONG, ela faz um trabalho brilhante lá em Mauá, com outras colegas, é pessoa de bem que está aí para ajudar a rede de mulheres. Bom, ela fez a pergunta sobre como driblar, se tem a vigilância 24 horas e tal. Bom, a gente fala muito na questão da violência doméstica, e isso era bate-papo meu com as vítimas na delegacia. Eu sempre falava para elas, vocês têm que ter um plano de ação emergencial. O que é esse plano de ação emergencial, doutora? Elas me perguntavam, eu falava, olha, primeiro passo, você tem que criar uma palavra-chave que ela funciona como um pedido de socorro. Com a sua vizinha, com alguém que esteja ali no seu WhatsApp mais próximo. E aí, mas o que eu posso falar? Eu falava, sei lá, fala de uma marca de batom, fala de uma lição de geometria, pega uma coisa específica, lição de geometria dos filhos, algo que você tenha em comum com aquela mulher para dizer. E essa semana, a semana que passou, se eu não me engano, na sexta-feira passada, o Instituto Avon, junto com a Natura, que fazem um trabalho brilhante de apoio às mulheres, de enfrentamento à violência doméstica, eles lançaram um vídeo, um tutorial de maquiagem. Eu compartilhei com centenas de pessoas esse vídeo. E junto eu coloquei o endereço da delegacia eletrônica para facilitar. Bom, o vídeo, ele começa como um tutorial. Então, o ator, ele fala, hoje eu vou ensinar as mulheres a fazer o olho pintado gatinho. E aí ele mostra uma foto. E aí ele vai... Quando está mais ou menos com 50 segundos de vídeo, ele fala, agora coloque o fone que eu vou começar a te explicar como faz. E a mulher coloca, né? É essa a ideia. E aí ele continua com imagens de tutorial de maquiagem, porém o áudio é orientando a mulher a procurar ajuda.
Caramba, se você... legal isso. Olha, Adriano, olha, eu passei, acho que eu fiquei 1 hora compartilhando esse vídeo com todo mundo que eu conhecia. Muito bom, né? muito bom. E assim, eu faço questão de, num espaço como esse, eu não ganho nada, eu nem conheço os representantes da Natura e da Avon, né? Mas eles são grandes parceiros, eles fazem um trabalho excepcional, muito bom. Então, assim, voltando ao plano de ação, a palavra emergencial, o código entre a mulher e um vizinho, a mulher e um familiar, tá? Dentro desse plano de ação também, é muito importante que a mulher tenha próximo de si, ela que tem um marido violento, e aí cada mulher sabe o que está vivendo em casa, ela que tem um filho violento, um marido violento, o que ela tem que fazer? Ela já tem que ter uma estratégia pronta na cabeça dela, uma saída de fuga, uma rota de fuga. Se ele chegar alcoolizado, drogado, eu corro para onde? É mais fácil eu falar para onde ela não deve ir. Ela não deve ir para o quarto e não deve ir para a cozinha. Por quê? Cozinha tem faca. Isso aí é intuitivo, né? A cozinha tem objetos cortantes, tem faca, tem uma panela, tem martelo, tá? E no quarto tem o travesseiro, pode sufocar. No quarto tem asfixia, fora que o quarto é um lugar confinado. É muito fácil para o agressor que tem violência física superior à da mulher encurralá-la e fechar a porta, trancar, tá? Outra coisa. A mulher que tem um marido, um filho, porque eu já fiz muita ocorrência com filho, viu, Adriano? Filho muita. Que bate na mãe. Filho que bate na mãe, Oh, meu tá? Deus do céu, filho que bate na mãe, é muito triste, tá? E aí, eu já fiz feminicídio de filho que matou a mãe lavando roupa com martelo de bater carne, tá? É terrível, mas eu já fiz local de crime assim, tá? Então, assim, o problema ele é muito grave, não é discurso feminista. Tem gente que fala, você é uma feminista. Não, pelo contrário, né? Isso é uma prestação de serviço público. A senhora vivenciou em loco, né, como delegada. Sim, esse é um dos casos. Eu já fiz caso onde a mulher e a sogra, porque a sogra morava no mesmo ambiente, o rapaz drogado, alcoolizado, ele quebrou o braço da sogra. Então, imagina uma idosa já com o braço quebrado, e ele escalpou o cabelo da mulher. A mulher chegou à delegacia, até aqui ela não tinha, era sangue. Pessoal, se tiver aí na live que era da delegacia, tá aí para não deixar mentir. E aí eu falei para ela, você tem que ir para um pronto-socorro em primeiro lugar, depois volta aqui, e minha equipe já saiu, já conseguimos pegar o rapaz e autuá-lo em flagrante, né? Mas veja, quarto e cozinha não é recomendável. O que essa mulher também tem que ter dentro do plano de ação? É importante que ela tenha próximo a ela pode deixar dentro da própria bolsa os documentos dela e dos filhos, a chave reserva do carro, uma chave adicional da casa, porque se ela precisar sair correndo, ela pega a bolsa, ela não precisa ficar lá, ai meu Deus, mas e documento? Onde que está a chave? Vamos supor que esse homem guarde a chave do carro. Deixa a chave reserva, a gente sempre deixa guardada. Se ela está vivendo uma rotina de violência doméstica, é importante que ela tenha uma cópia ou a própria chave reserva e deixe escondida na bolsa. Entendi. A chave da casa, né? Caso ele tranque, ela consiga sair. Então, são estratégias dessa natureza, tá? E aí pode vir a pergunta, e como que eu faço para identificar um agressor? Né? Como que eu sei se meu marido, se o meu namorado apresenta perfil violento? Tá? E aí a gente vai para uma outra seara da criminologia, que é o profiling, criminal profiling, o perfilamento criminal, que é algo também de suma importância, a gente entender para saber diagnosticar e tratar, né? Fica à vontade, doutora, toma sua água aí. Eu falo bastante e bebo muita água. Não tem problema, não. Acho que tá ótimo aqui. Ninguém vai se importar. Você já sabe que eu sou faladeira, o Adriano. E esse tema, assim, é algo que eleva até minha temperatura, sabe? Eu começo a falar porque é algo que a gente precisa criar consciência, a gente precisa mudar a cultura. E isso é para ontem, né? Você sabe que eu estava lendo recentemente, nesse período de pandemia, a diretora executiva da ONU, que ela tem um nome que eu não sei dizer inteiro, mas Eu vejo aqui para Fanzili, deixa eu pegar a pronúncia aqui do nome dela, ó. Fanzili, é a pronúncia certa, Fanzili Milambo. Ela é a diretora executiva da ONU, vem fazendo um grande trabalho
à frente da ONU Mulheres, tá? A Fanzili Lambo, ela diz o quê? Ela diz que já passou do tempo dos estados, e desde esfera federal a municipal do mundo, voltar os olhos para a conscientização da violência doméstica. A gente precisa quebrar a camada social do silêncio, a gente precisa enxergar que a violência doméstica é um fenômeno cultural que sempre existiu, ainda há muito silêncio. Por que que há silêncio? Porque as vítimas têm muitas vezes medo de denunciar. Medo de que natureza? O que colabora para esse medo da vítima denunciar? O primeiro deles, e isso a gente vê muito no dia a dia da DDM, da delegacia, é a vergonha. Tem mulheres, quando é uma mulher mais simples, mais humilde, ela ainda chega, ela vem, e outra, elas vêm sempre acompanhada. É difícil elas virem sozinhas, né? Quem vem sozinha? A mulher que é uma executiva, uma empresária. Quanto maior o nível intelectual, ela vem sozinha. Geralmente no horário de fechamento da delegacia. Por quê, doutora? E ela não Vergonha? quer conversar com ninguém sem ser com a delegada. Ela chega lá arrumadinha com a bolsa. Eu quero falar com a delegada, eu quero falar com a delegada. Porque ela tem vergonha. Vergonha do quê? De se expor perante um grupo onde ela é bem sucedida e no ambiente doméstico ela é um fracasso, porque ela se culpa. Ela acha que a culpa é dela. Ela se culpa. Esse fenômeno de que a culpa é da vítima também é muito cultural, né? E a gente tem que quebrar. Outra coisa que desestimula a mulher a vir denunciar, o vínculo financeiro que ela tem, muitas vezes, com o agressor. São mulheres que passaram a vida se dedicando à família, que não estudaram, não trabalharam, e ela fala, ruim com ele, mas pior sem. Quem que vai trazer a comida para dentro de casa? Meus filhos precisam comer. Isso é muito comum a gente ouvir, tá? Outra coisa, o julgamento. A mulher tem medo de ser julgada. E aqui fica uma dica. Toda vez que for dar um apoio a uma vítima de violência doméstica, não julgue. Não é o momento de falar para ela, nossa, mas você ainda não largou desse traste? Esse cara não presta. Olha, você é burra. A mulher já está vulnerável, já está fragilizada. Então, esse discurso de ainda aumentar a culpa que ela já sente, não é recomendável, né? E, por fim, ela também tem muita vergonha dos filhos. Eu já atendi caso que a mulher dizia assim, pelo amor de Deus, eu não posso separar. Se eu separar, meu filho não olha mais na minha cara. Meu pai, o que eu vou falar para o meu pai? Então, essa questão social. Por isso que eu concordo com a diretora executiva da ONU Mulheres, no sentido que a gente tem que romper esse posicionamento cultural de que a violência doméstica é briguinha de marido e mulher, não vamos meter a colher, ou desvalorizar o pleito daquela mulher, né? Falar, nossa, mas aquele homem era polícia, era agressor, mas ele é um policial, ele é um político, ele é um empresário. Como assim ele bateu em você? Então, existe esse fenômeno de desacreditar o relato da vítima, tá? E é isso que a gente tem que lutar contra, né? Doutora, uma pequena pausa, preciso dar um aviso aqui. Nós estamos agora com 52 minutos de live. O Instagram, quando chega em 1 hora, ele derruba a live. Como a conversa está muito boa, eu ia perguntar, se a senhora puder ficar mais 1 hora conosco conversando, eu vou derrubar a live com 55, 56 minutos e imediatamente já vou entrar ao vivo novamente para a gente dar continuidade. Porque eu acho que a gente não pode parar agora, pelo menos mais 1 hora para a gente conseguir abranger várias coisas. Eu queria só fazer uma pequena ressalva. O pessoal está se manifestando, acho bem legal. E aí, a Adriana Castro, ela diz o seguinte, eu não concordo que só a mulher esclarecida e tal vá sozinha, porque na época em que eu sofri violência, eu não era uma mulher esclarecida e fui sozinha à delegacia. Aí, Adriana, a doutora está falando a partir da experiência que ela teve enquanto delegada de polícia e atendendo casos assim. Ela não disse que é só isso. O que eu entendi foi que a maioria das vezes acontece isso, entendeu? Sim. Vamos ver o que mais.
É muito importante que a vítima tenha alguém que possa ouvi-la e ir. Isso é o adequado, né? Mas muitas vezes a mulher de fato não consegue. E outra, aí vai, acho que a Adriana, a colega que perguntou, vai muito também, Adriano, da personalidade, né? Tem mulher que ela por si só, independentemente do nível intelectual ou a posição social que ela ocupa no mundo, né? Ela é mais confiante, ela é mais segura, ela é mais proativa. Então ela vai sozinha, mas não é uma regra, claro que não. Sim. Muitas das coisas que eu falo aqui é geral, né? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Até agradeço, viu, pessoal, por vocês estarem se manifestando. A ideia da live é justamente essa, tá? A Andréia ela pergunta... olha, a Andréia diz o seguinte, de 10 anos para cá, a violência doméstica aumentou, inclusive nas classes média e alta. A doutora falou aqui no comecinho, viu, Andréia, que não é isso não. É que agora está tendo mais denúncias. A violência doméstica, ela existe desde sempre. E agora o que acontece? Está havendo mais denúncias, então dá a impressão que está acontecendo mais, e não está. É mais ou menos a mesma coisa, doutora, que a gente... É a mesma impressão que a gente teve alguns anos atrás, quando a gente imaginava que o estupro tinha aumentado de uma hora para outra? É o mesmo fenômeno, tá? Na medida em que sobe o número de denúncias, diminui a subnotificação. Na medida em que sobe a subnotificação, que era o passado, não se denunciava, dá a impressão que é a falsa sensação de insegurança, né? Mas doutora, é isso mesmo. O terapeuta que a senhora teve a oportunidade de assistir a live um pouquinho ontem, o Fernando, ele está aqui conosco também e comentou o seguinte: eu vejo diariamente no consultório a violência como repetição de padrão familiar, ou seja, vem de bisavô para avô, para pai, para filho e vai indo, né? Deve ser por aí. É a questão patriarcal, é a cultura que a gente tem que buscar romper. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que... Aqui, ó, a Fábia Denise, eu vou fazer a dela, daí a gente encerra, tá? Professora, daria certo algum projeto implantado em escolas para informar sobre esses fatos de violência doméstica? E como seria essa efetividade? Eu acho que a gente podia encerrar aqui e voltar já imediatamente com a senhora respondendo essa pergunta. Pode ser? O que a senhora acha? Eu acho bom, sim. Eu fico no aguardo aqui, a gente encerra e volta. Até mais, então. Pessoal, eu vou encerrar, mas, por favor, voltem, que é coisa de 3 segundos, tá bom? Vamos lá. Tem bastante coisa para a gente falar aqui e esclarecer, pessoal. Bora divulgar esse assunto. Vamos lá. Ô, doutora. Oi. Eu estava falando para o pessoal o seguinte, nem xinguem o Instagram, porque a bobagem foi minha. Eu botei o dedo aí, mas assim, se tem alguma coisa positiva nisso, é que a gente tem mais 1 hora. Para mim? Mas é verdade, tem esse lado positivo. A senhora, me perdoe, eu acho que seria melhor a senhora... Não acontece, porque eu sou uma anta também em Instagram, né? Eu vou te confessar uma coisa. Você sabe que eu nunca tinha feito uma live assim? Eu não sou muito de rede social. Meus canais é tudo meio largado. Aí o pessoal fala, não, você tem que aparecer. Eu criei fanpage. Aliás, eu posso divulgar a minha fanpage? Mas é lógico, né, doutora? Você acha que não? Claro. A minha fanpage do Facebook está como Delegada Mônica Gamboa. Eu criei, tem 1 semana, porque eu nem sabia que tinha isso. E aí me falaram, você tem que fazer uma fanpage, né? No Instagram também, eu sou muito de ficar no bate-papo pessoal ou nas gravações, e eu não sou muito de rede social. Mas a rede social eu estou vendo que é uma ferramenta muito importante. A gente é uma empresa, uma agência de assessoria de imprensa. O meu objetivo é, com os meus clientes, colocá-los todos na mídia. Nesse período de quarentena, a gente realmente teve que inventar alguma coisa que pudesse agregar valor. Eu vi que as lives seriam uma bela solução. Daí pensei, Instagram ou YouTube, o Facebook não permite que você faça live em dupla. Aí optei pelo Instagram justamente pelo grande movimento que existe hoje. A senhora vê, nesse horário, estamos em 4h26 da tarde,
nós temos 31 pessoas nos assistindo, já tivemos 50 e deve voltar a esse número, mas são 50 pessoas que estão vendo a senhora falar. Então, eu acho que é um canal muito útil e para quem deseja ou precisa aparecer por um motivo, por outro, as lives, se bem feitas, e aí vocês precisam de profissionais, e aí eu me incluo nisso, elas são realmente bastante produtivas, na minha opinião. Fica assim, verdade, é uma ferramenta que a gente assiste, né, não só para show, mas a gente tem visto algumas lives muito de qualidade, com muito conteúdo de informação, e isso é importante. Mas eu preciso me aperfeiçoar aí nesse mundo de rede social. Mas, enfim, tem muita gente que me conhece e eu fico fora da rede social, né? Não, mas então, nós podemos conversar depois, doutora. Adriana, a gente tem vários assuntos, hein? Eu tô gostando dessas pautas que estão surgindo aí. É verdade, Mas assim, eu interrompi a senhora lembra a linha de raciocínio em que a senhora estava, quando eu derrubei? Lembro sim. A gente estávamos falando dessa questão da... Não, eu não lembro. Não, eu não lembro se era da escola. Peraí, não, da escola... Poxa, eu não lembro. Adriano, vamos jogar para o nosso público, falar quem lembra aí, quem é um ponto positivo. Porque eu vou confessar que eu fiquei tão atordoado pela bobagem que fez que eu também não lembro. Enquanto o pessoal vai nos ajudar a lembrar o que a doutora Mônica estava falando, eu quero colocar uma pergunta assim que pode... Verdade, o Éder lembrou. O quê? Desculpa te interromper. O Éder está me dizendo que a gente estava falando sobre os homens que me ajudam. Então, agora eu já a Juliana. Obrigada. A Juliana. Ajudou. É isso. Então, assim, eu vejo que a questão que a colega perguntou, delegacia 24 horas, sim, sou defensora dessa questão, né? Temos que ter, porque a gente consegue dar o atendimento especializado. Uma central de flagrantes, como eu estava lá no 91DP, e o pessoal reclamando que eu estava passando a violência doméstica na frente, por considerar prioritário, achou ruim. É aquele lance do egoísmo, a pessoa quer ela ser atendida primeiro, né? E ela não tem o olhar e fala, mulher apanha todo dia e tal, por que vai passar na frente? Então, o fato de ter DDM 24 horas no estado de São Paulo é extremamente importante, tá? Falando em São Paulo capital, das 9 DDMs que nós temos, apenas 2 não têm atendimento 24 horas, que é a terceira DDM, onde eu trabalhava, que fica localizada no bairro do Jaguaré, e a 9ª DDM, que fica no bairro de Pirituba, que também não tem atendimento 24 horas, tá? Todas as demais contam com atendimento 24 horas, inclusive na região central, nós temos atualmente a Casa da Mulher Brasileira, recentemente inaugurada, e lá na Casa da Mulher Brasileira, que temos excelentes colegas, em todas, né? Eu tenho muito orgulho das minhas colegas de DDM, porque são todas extremamente vocacionadas, competentes e batalhadoras, são guerreiras, que deixam as suas próprias famílias para, nesse tempo de quarentena, estar lá na DDM trabalhando 24 horas. Algumas, outras, ainda que em períodos home office, elas estão dando esse atendimento às mulheres, né? E você me perguntou sobre a questão da medida protetiva. Disse que caiu na quarentena, não é verdade isso? Você sabe o que acontece? É verdade, Adriano, eu tenho até o número aqui, mas aí eu vou ficar também numa saia justa, mas eu vou falar, eu vou me posicionar, porque eu sempre faço isso. Olha, os números que eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui no meu, MP. Em 2019, nós tivemos, nesse período, 1.185 pedidos de medida protetiva. E agora, em 2020, nós estamos com 1.109, ou seja, um número menor, como você mesmo disse e a colega perguntou. O que acontece? Nós temos um probleminha. Quem defere medida protetiva não é o delegado de polícia. Quem defere medida protetiva é o juiz de direito, a juíza de direito. Tá? E o que acontece agora no período da pandemia? O TJ tem trabalhado apenas com casos urgentes.
tá? E aí a gente já passa o facão e aí eu jogo a pergunta, o que é urgente? Será que todos são urgentes? Tá? Então, eu já defendendo o peixe da minha instituição e já fazendo um apelo aqui, há muita cobrança em cima da polícia e pouca cobrança no Ministério Público e no Judiciário, tá? Então, se a polícia tem que trabalhar com atendimento 24 horas, inclusive foi feita uma reestruturação na polícia, no sentido de criar delegacia eletrônica para atendimento de violência doméstica, por que não o TJ não se adaptar a esse período, né? Eu acho que é temeroso a gente qualificar como medida protetiva urgente e não urgente, né? Porque numa situação que você fala, tá, qual que é o critério para ver se é urgente? Ver se é a conduta reiterada ou não, se o agressor é primário, então se ele é primário, já deixa de ser urgente. Se é uma ameaça, deixa de ser urgente. Só que se ele é primário e é uma ameaça e o cara tá louco, ele vai lá e mata. Quando vai ver, já é um feminicídio, é uma estatística de feminicídio. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Por isso eu defendo que a decretação, a concessão da medida protetiva seja absolutamente aplicada pelo delegado de polícia e não com reservas, como veio no texto legislativo da última alteração que nós tivemos. Tá? Que vem falando que o delegado pode decretar protetiva? Pode, vírgula, nas comarcas onde não houver juiz especializado. Quer dizer, aqui em São Paulo, nenhum delegado pode decretar. Isso é um absurdo. Mas sabe isso uma é um coisa, absurdo. doutora? A época em que essa discussão veio à tona, eu trabalhava, eu trabalhava ainda no Sindicato dos Delegados de Polícia. Eu não sei se eu cheguei a encontrá-la quando trabalhava lá. A senhora chegou a participar do programa Segurança Pública em Debate? Não, né? Nunca participei, nunca tive a honra de participar, não. Pois é. Imagine se eu conhecesse a senhora teria sido convidada com certeza. Mas assim, quando veio à tona essa discussão, o que as delegadas de polícia falaram foi de que havia uma espécie de reserva de mercado. Quer dizer, não vamos deixar o delegado mexer nisso, senão eles vão entrar na nossa seara. E quem decide isso é juiz e promotor, delegado não. E assim, eu como agora não trabalho mais para o sindicato dos delegados, eu posso falar que realmente o que a gente viu, ou o que eu vi nos 2 anos e meio trabalhando lá, era realmente uma espécie de ojeriza, eu vou colocar entre aspas, de uma instituição para com a outra, no sentido de que uma pode avançar no que a outra faz, que é o caso da investigação. Os promotores investigam. E a outra não pode, de maneira nenhuma, fazer o caminho inverso, porque aí não pode. Então, assim, e aí ficou essa questão da medida protetiva que prejudica quem? A vítima, que é a mulher que está sofrendo agressão. E aí, Adriano, eu volto àquela discussão que nós tivemos há minutos atrás, tá? É a questão da vaidade. A questão da vaidade institucional, ela é altamente corrosiva para a sociedade. É isso que a gente tem que quebrar, né? Porque existe essa batalha, e eu falo com muito pesar, porque as colegas do Ministério Público são tão boas e capacitadas quanto as colegas da Polícia Civil, assim como o período que eu estive à frente da ADDM, eu tive a felicidade de fazer parcerias. As juízas com que eu trabalhava, nós chegamos ali num consenso jurídico, tá? E veja que tinha posicionamento diferente. Eu trabalhei com juíza que ela concedia medida protetiva em crime de ação penal condicionada à representação, por exemplo, ameaça, sem a vítima ter representado. A outra juíza, não. Para conceder, tinha que representar e tinha que ter um inquérito. Então, veja, a delegada era uma só, era a doutora Mônica, e as juízas eram 2, da comarca do Butantã, com posicionamentos diferentes. Nós chegamos num consenso de trabalho sem ninguém violar a convicção jurídica uma da outra. Tá? No Ministério Público, trabalhei com a doutora Gabriela Mansur. Fizemos grandes trabalhos juntas, fomos parceiras, conseguimos pegar um rapaz que ele estava anos desaparecido. E quando eu cheguei na DDM, junto com a minha equipe, com os meus meninos,
E voltando ao jiu-jitsu, o jiu-jitsu, olha só, né, uma curiosidade aqui, é muito comum quando a gente vai fazer cumprimento de prisão, cumprimento de medida protetiva, ou vai até a casa para retirar pertences da vítima, o agressor vir para cima, tá? E é preciso que o policial que vai fazer esse trabalho tenha uma noção de defesa pessoal para ele conseguir não se machucar, conter o agressor sem lesionar também, senão a gente está diante de um outro problema, tá? Sim. E o rapaz que trabalha comigo, que era o chefe da delegacia, que é o investigador Mossato, ele sempre precisava se socorrer do jiu-jitsu para equalizar essas situações de crise, tá? Para que não machucasse ninguém. A mulher, o cachorro, os filhos, quando tivesse o homem, enfim. Então, assim, e com a doutora Gabriela Mansur, nós chegamos a capturar um rapaz que ele ficou assim, acho que foram 9 meses que ele estava desaparecido. Ele prometia para as meninas na internet uma vaga na Record, na Globo e tal. Jesus. Esse rapaz, ele fez vítimas no Brasil. E eu e a doutora Gabriela Mansur, num trabalho conjunto, a gente conseguiu descobrir onde ele estava e até que a advogada dele fez contato e falou, vou apresentar meu cliente. E nós negociamos essa apresentação. Obviamente, na negociação, ela pedia que não tivesse imprensa. No primeiro momento, ok, é direito constitucional do preso. A gente tinha o mandado dele em mãos, eu combinei com a doutora Gabriela que eu iria recepcioná-lo e depois a gente continuaria juntas, e foi o que a gente fez. Conseguimos capturar esse rapaz, ele se entregou, depois que a gente acertou com a advogada dele. Na sequência, a doutora Gabriela continuou uma investigação que tramitava interna corporis ali no MP, e aí não vejo problema nenhum, mas ela estava investigando também junto com você? Não, nós estávamos investigando juntas, eu e ela, né? Ela no PIC e eu no inquérito policial, e a gente uniu os trabalhos depois. Sim. Então foi agregador, né? E conseguimos botar esse cara na cadeia, eu acho que ele deve estar preso até hoje, tá? Fizemos um grande trabalho, a gente conseguiu a preventiva desse rapaz. Então, veja, eu acho que a gente tem que parar de vaidade, parar de melindre, parar de autofagia institucional e unir forças para que a sociedade ganhe com isso. E começa dessa integração entre o MP com a própria polícia, a gente tem uma autofagia dentro da própria polícia, aquele lance da mulher ver que a outra está aparecendo mais que ela e boicotar, isso aí tem que acabar, a gente tem que se unir. Né? A gente tem que se enxergar como assexuados, como seres humanos que somos policiais, que trabalhamos para a segurança pública do nosso estado e a gente tem que ajudar a população. Isso daí é fato e quem me conhece sabe que eu tenho esse olhar, né? E aí que vem a questão do delegado ser autônomo para decretar a medida protetiva. Até porque a medida protetiva não vai ter uma interferência no processo. O MP vai ter acesso aos autos, o juiz vai ter acesso aos autos, a persecução criminal ela vai continuar perfeitamente, né? Ninguém tá usurpando função de ninguém. E essa discussão morreu, doutor? Olha, até onde eu saiba, morreu. E assim, eu pretendo retomar algumas, viu? Eu quero aproveitar esse tempo que eu estou afastada da polícia para poder fazer algumas coisas que quando eu estava dentro eu estava um pouco mais cerceada, né? E a gente precisa retomar essas questões, são questões importantes. Vai ter sempre aquele que diga, ela está fazendo isso para aparecer, ok, cada um fala o que quiser, né? Paciência. A gente tem que ver o saldo disso. E já passou do tempo. A gente está num grupo muito forte na polícia e no MP também estão num grupo muito forte e a gente tem que se unir. Outra coisa que eu acho que é importante a Polícia Civil agir, na questão da implementação de cartilhas. Até a SAP tem cartilha de prevenção à violência doméstica. E na Polícia Civil nós não temos. A SAP? A SAP, eles têm uma cartilha. Eles soltaram, aliás, 2 cartilhas. Uma recente que foi sobre diversidade sexual, que é um tema também que eu adoro, trabalho com ele. Se quiser, depois eu te passo esse documento. Muito esclarecedor. Ele fala sobre...
Eu gostaria, inclusive, já de combinar com a senhora uma live sobre esse assunto que eu considero importantíssimo. Importantíssimo. Que é a diversidade sexual. É muito importante. Uma grande colega na Polícia Civil também, mestra nesse assunto, ela tem mestrado nesse assunto, minha parceira também, e a gente tem muito a orientar nesse segmento também. E voltando à cartilha da Polícia Civil, nós não temos. Eu mesma, nos meus eventos, nas minhas palestras em escola, na USP, eu fazia muita palestra na USP. Não sei se você e os convidados sabem, ali na USP, no campi, né, da USP, da cidade universitária, nós temos um nicho muito forte de violência doméstica por estrangeiros. Os estrangeiros que vêm estudar aqui, ficam ali nos alojamentos e abusam sexualmente das mulheres, xingam as mulheres. Eu fui convidada pela coordenação da Faculdade de Assistência Social, que é o CRUSP, né? CRUSP da USP, para fazer palestra de conscientização. E lá eu fiz um trabalho que eu nem divulguei na mídia, porque eu falei, eu não quero ficar dando força para isso, porque era uma orientação, eu fiz ele bem calada, né? Mas fizemos um grande trabalho lá, de conscientizar os homens. Uma vez por semana, na DDM que eu estava lá na terceira, eu recebia uma representante da CRUSP para vir relatar os casos. Porque elas iam tantas vezes na delegacia que elas já estavam desacreditadas. As pessoas falavam, você de novo aqui? Outro caso? Aí eu falei para elas, vamos acabar com isso. Fiz uma reunião com o pessoal do Grêmio Estudantil. A gente escolheu ali representantes e elas vinham uma vez por semana trazer os casos, uma coisa absurda. Então, veja, a gente está falando de aprovados na FUVEST. A gente está falando de que período, de que ano? Agora? Isso daí foi o ano, isso aí foi, acho que, junho de 2019. Maio ou junho de 2019. No meu Instagram tem uma foto que eu só coloquei que eu estava lá fazendo palestra. Não contei esses bastidores, tá? Lá tem a data, mas foi maio ou junho de 19. Mas a senhora acredita que isso seja recorrente? Eu volto à questão cultural. É a questão duplamente, né? Na criminologia, a gente chama esse fenômeno de reenculturação. Ou seja, a pessoa que sai lá da terra dela, e terra eu estou usando num sentido não pejorativo, né? País, cidade, ela abandona aquelas raízes, vem para um ambiente diverso, e ali ela acha que ela pode infringir as regras. Tá? É o que acontecia com esses estrangeiros. Eles eram aprovados, vinham estudar aqui, chegava aqui, alojamento, achava que era terra de ninguém, à noite eles entravam no quarto das meninas e vinham com agressividade para tentar manter relação sexual. Entendi. Realmente tudo isso é bastante complexo, viu? Doutora, deixa eu fazer uma pausa para ver aqui o que o pessoal está perguntando. Vamos lá. Vamos ver aqui o que... Pessoal, podem ficar à vontade para realizar perguntas, tá? Essa é a ideia da live, a gente faz perguntas para a doutora Mônica, mas vocês também podem fazer. Tem uma pergunta aqui, que era se terceiros podia denunciar, né, a violência doméstica. Sim, o vizinho, por exemplo. Esclarecer essa questão. Isso, boa. Bom, pode sim, né? Nós temos, eu acho que falta um pouco de orientação às pessoas no sentido de onde denunciar. Estou olhando para a câmera errada essa aqui. Onde a gente pode denunciar a violência doméstica? O primeiro canal, ou seja, o primeiro telefonema que deve ser feito numa situação de violência doméstica é 190, Polícia Militar. Qualquer situação flagrancial, a polícia militar é a polícia competente para atender esse chamado e prontamente deslocar uma viatura para aquele local. É importante que a pessoa que vai fazer a denúncia no Disque 190, ela tenha o quê? O endereço da rua, é o famoso QTH, né, na linguagem policial, a gente tem que ter o endereço de onde para onde é o acionamento, tá? RG para o cadastro da Polícia Militar, para verificar que é uma denúncia fidedigna e não uma denúncia mentirosa, um trote,
o RG da pessoa, porque eles puxam lá na central do Copom, já vão ver se é um cidadão mesmo que está denunciando, é somente para esse fim, tá? E acionar a polícia militar. Se for uma situação que ela não é uma situação flagrancial, ou seja, é uma denúncia no sentido que eu ouço barulhos da minha casa, do meu apartamento, eu ouço barulhos, coisa batendo, xingamentos, sinais de luta, aí eu encontro com a vizinha no elevador, ela está de óculos escuro, ou ela está de roupa de manga comprida. Caiu no banheiro. Caiu no banheiro, né? Até quantas vezes mais ela vai cair até morrer? Tá? Quando for uma denúncia, nós temos alguns outros canais. O 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, lá a denúncia pode ser anônima, tá? É bem comum, o que a gente chama de denúncia apócrifa. Porém, eu faço uma ressalva aqui. Se a pessoa puder se identificar, colabora demais para a instauração de um procedimento. Por quê? Porque já existe posicionamento do STF no sentido de que a denúncia anônima ela é desprovida de veracidade, né? Ela tem veracidade questionada. Por quê? Porque a gente não sabe se aquilo é fidedigno ou não, né? Não sabe se é uma represália, a pessoa está querendo ver a polícia na porta da casa da outra e denunciou, e não é nada daquilo. Então, assim, se a denúncia puder ser identificada, é melhor. Mas 180 é um número. Temos um 0800, que eu não lembro ele de cor, mas eu vou passar, eu tenho ele marcado aqui, ó. 0800 023 4567. Repetindo, 0800 023 4567. É o Disque Cidadania e Direitos Humanos. Também é uma central de atendimento. Gostaria de deixar aqui o nome de algumas ONGs que também trabalham com que também fazem esse trabalho de atendimento, de recebimento de denúncias. A ONG Asmina, que também é uma revista no segmento, a ONG Eva, Penhas, Malalai, SOS Mulher, mete a colher, é uma expressão tão, né, pitoresca a gente falar, meter a colher, mas existe uma ONG com esse nome, né? E tem também, no espectro da justiça, o botão do pânico. É um aplicativo, igual o SOS Mulher. O SOS Mulher foi implementado pelo governo Dória, e o botão do pânico, ele foi implementado pelo Tribunal de Justiça, né? Sempre que a mulher ela é beneficiada com uma medida protetiva, ela faz um cadastro e tem ali o botão do pânico, que numa situação de violência doméstica é só ela ligar o aplicativo e chamar rapidamente, que já vai chegar o alerta de que ela está em situação de perigo, tá? E a delegacia eletrônica, a Polícia Civil, de um modo, né, a gente tem que parabenizar a instituição nesse sentido, em que implementou a delegacia eletrônica para fazer o registro do BO digital, ou seja, pela internet. Me perguntam muito isso. Dá para fazer pela internet? Dá sim. Entra lá no www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Quando abrir a tela de registro de ocorrências, tem que ir no ícone outras ocorrências. Eu até publiquei no meu Instagram isso. Outras ocorrências. Porque senão a pessoa fala, não tem violência doméstica aqui. Tem que clicar no outras. E aí vai abrir a aba para violência doméstica. Mas bem que o pessoal podia botar lá, né, em vez de outras, violência doméstica. Traz essa informação, né? Por que não colocam? Falaram que é por uma questão de segurança. Ou seja, se a mulher está fazendo o registro, fica muito evidente que é violência doméstica. Então ele fica meio ali camuflado. Entendi. Bom, mas aí era bom, né, divulgar bem isso, porque realmente... Exatamente. Assim, né? Doutora, a Andréia, ela diz o seguinte, ó, vou insistir na pergunta. Por que temos dificuldade de enquadrar o sociopata ou o psicopata? Porque na maioria das vezes não bebem, não fumam ou não consomem outros tipos de droga? Não é isso não.
Vamos lá, Andréia. Psicopatia e sociopatia são, ambos, o que eles têm em comum? Ambos são transtorno de personalidade antissocial, tá? Pelo Código Internacional de Doenças, que é o CID, nós não encontramos qualificação para esse tipo de distúrbio. Por quê? Porque o CID ele não trata de doença mental. A qualificação de psicopatia nós vamos encontrar no DSM-5, que é o Manual Internacional de Doença Mental, tá? Lá tem um código para psicopatia. E a psicopatia nada mais é do que um transtorno de personalidade, tá? Tal qual o sociopata, a sociopatia. O que muda, o que difere do psicopata para um sociopata? O psicopata é uma pessoa que ela é portadora de uma atrofia na amígdala cerebral. Estou falando não em linguagem técnica, tá? Linguagem comum. O que seria essa atrofia da amígdala cerebral? É a atrofia do sistema límbico, responsável pelos nossos sentimentos. Raiva, amor, ódio, compaixão, empatia, tá? O psicopata é uma pessoa desprovida de sentimentos. Logo, ele age racionalmente. O sociopata, ele não é desprovido de sentimento. Ele tem algumas rupturas nessa área responsável pelo sentimento. Mas ele não é totalmente desprovido. Por isso que ele ainda age com certa emoção. Principal diferença, o psicopata é aquele que age de forma fria, calculada, premeditada. O sociopata, ele age por impulso, ele explode. É aquela pessoa que explode além da média, além do normal, tá? É a primeira, no caso de violência doméstica, para identificar, tá? O homem agressor, que não é necessariamente um sociopata, e esse acaba sendo a regra, né? Nós temos no mundo 1% da população mundial é psicopata, 4% da população mundial é sociopata, ou seja, 95% não são nenhum nem outro, tá? E aí a gente tem uma pessoa agressiva, e aí tem que estudar por que aquele homem é agressivo, ou porque ele foi muito mimado na infância, ou porque ele sofreu trauma na infância, ou ele é uma pessoa que tem frustrações, que a gente tem que saber onde houve esse trauma que desencadeou essa frustração, né? Ou ele é muito seguro de si e ele dentro daquele relacionamento, eles estabeleceram uma regra onde ele sempre domina a vítima até o ponto que ela fala, agora chega, eu não quero mais. Então tem que ser analisado tudo isso, é um trabalho individual, não é uma fórmula única. Tá? Então, Andréia, o psicopata é aquela pessoa fria, calculista, que vai agir premeditadamente, que não tem sentimentos. Certamente o psicopata não vai ter filhos. Quem tem filho é o sociopata. O psicopata mal vai conseguir manter o vínculo de um casamento. Ele não consegue se socializar. Tá? Fica bem nítido. Ele é muito organizado nos seus crimes, porque ele age premeditadamente. O sociopata não, ele tem sentimento, mas ele trabalha ali numa linha limítrofe, ele é o limite entre a sanidade comportamental, a sanidade não, o comportamento adequado e o psicopata, ele é o limítrofe, tá? Ele é muito explosivo. A gente consegue também perceber um sociopata através da mentira patológica. Tem homens que são dados a mentir. Mentir por questões relevantes e outras nem tanto, né? Ao que a gente chama de mentira patológica. Então, ele é uma relação que a hora que a mulher cai a ficha, e eu já fiz casos assim também, e ela começa a perceber, ela vê que tudo é uma farsa. É essa a expressão que a mulher usa. Fala, meu Deus, foi tudo é tudo uma farsa, parece que ele arquitetou. Não é, é aquele homem que vive da mentira patológica, ele é um sociopata. E o agressor, 95% dos homens que não são nem psicopata, nem sociopata. Ah, por que homem? Porque esse transtorno de personalidade acomete muito mais homem que mulher. 30% a mais dos homens do que as mulheres. E como que eu sei que ele é agressor? Por tudo aquilo que a gente viu, ciúme, excesso de possessividade, controle da roupa, controle do celular, dar pitaco no ambiente de trabalho. Esse lugar você não vai trabalhar que tem muito homem,
Ele usa droga? Ah, mas ele fuma maconha desde a juventude. Ok, tem pessoas que a maconha é gatilho, outras a maconha não é gatilho, é relaxante, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas tem que ver o caso a caso. Qual que é o gatilho daquele homem? É o estresse no trabalho? É o estresse no trânsito? Ele, ao invés de brigar com o patrão dele, ele desconta em casa? Ele bebe? Ele usa droga? Tá? E aí ele se torna um homem violento. Então, é essa a diferença. Doutora, não sei se ficou... eu acho que sim, né? Pelo menos para mim. Deixa eu só ler alguns comentários. Já faz tempo que a doutora Cristiane Murakami citou, e eu não li, o grupo Mulheres em Ação. Ela faz questão de citar que está presente na live da senhora. A Andréia, que foi quem perguntou isso, ela faz um comentário. Ela diz que realmente as promotoras ainda são insensíveis aos casos de violência doméstica. Provavelmente ela teve alguma experiência bem ruim. Como advogada, sempre em casos de violências domésticas, tive respaldo das delegacias, nunca das promotorias. O Bruno pergunta o seguinte: quais os direitos que a medida protetiva garante à mulher, sendo que vemos tantos casos de feminicídio em que a vítima já contava com uma medida protetiva contra o seu agressor? Então, essa questão, eu até acho que imagino a resposta da senhora, mas é engraçado que eu já me fiz essa pergunta também. De que maneira um pedaço de papel pode afastar alguém que quer matar você? É difícil, só prendendo o cara mesmo, né, doutora? Então, vamos lá. O grupo Mulheres em Ação, eu falei em algum período da live, de fato, fazem um trabalho bem relevante. Obrigada, Cristiane, pelo carinho que você sempre tem comigo, divulgou a nossa live, obrigada. E continuem firme aí nessa luta. Sobre a questão das promotoras, eu também ouso dar a minha opinião. Por que elas são insensíveis, como a Andréia colocou, né? E eu acho essa palavra, de certa forma, né, não sei se é apropriada ou não, mas eu acredito que eu vejo com esse olhar também uma falta de sensibilidade. Por quê? Eu acredito que é porque elas não têm o contato direto com as vítimas. É diferente de uma delegacia de polícia onde a porta está aberta, não tem filtro. A única barreira que uma mulher que vai até a DDM encontra é a equipe policial até ela chegar na delegada. Diferente dela ir até um fórum. Ela fica barrada já na entrada do fórum. Você vai vir falar com quem? Eu vou na vara da violência doméstica, você tem que fazer cadastro. Não é atendimento ao público. A delegacia de polícia é atendimento ao público. Então a gente vai ver a mulher entrar correndo, ver a mulher entrar chorando, ver a mulher entrar com o filho no colo, ver a mulher suando, esbaforida, desesperada. A gente vê o olhar o desespero na voz, no olhar. E esse contato humano, o Ministério Público e o Judiciário não tem, por uma questão de atribuição, tá? Vamos entrar na questão humana, porque se elas não fossem humanizadas, elas não falariam sobre o assunto. Então, vamos entrar não vamos criar esse debate. É uma questão mesmo institucional. Por isso que eu volto a defender. Então, já que a polícia faz esse trabalho social e mais humanizado, compete à polícia verificar a questão do deferimento ou não da protetiva na hora. Pouparia tempo, trabalho de todos nós, polícia e Ministério Público, e ainda ajudaria as vítimas, né? Olha aqui, bom, doutora, sobre a só uma coisinha. O Mauri... tá, só completando, gostaria de ouvir, vamos lá. Da protetiva. A medida protetiva, ela tem um rol de medidas, que variam desde o quê? Desde o afastamento do agressor do lar. Então, tira o homem, a partir do momento que foi deferida, o juiz vai delimitar o que é para ser feito, tá? Ou vai afastar o homem do lar, então vai o oficial de justiça até a casa e fala, olha, temos aqui a medida protetiva, junto com a polícia, né? Eles pedem sempre suporte policial, auxílio policial, e o senhor tem que sair daqui. Para onde eu vou? Se vira, tem que achar um lugar. Tá? Ou então a mulher sai da casa e aí é decretado o afastamento da vítima num perímetro de X metros. É muito comum o judiciário fixar entre 100 e 300 metros de distância, o que é bastante.
se a gente colocar em diâmetro, né? Proibição de frequentar os mesmos locais. Então, se eles são religiosos e vão à igreja, ao culto, no mesmo horário que a mulher, ele já não vai poder ir, tá? Num clube, num lugar, né? Qualquer lugar comum, ele fica proibido frequentar. A gente tinha essa situação no cursinho. O rapaz, o namorado, com medida protetiva imposta, ele teve que mudar o horário dele no cursinho, porque ele não podia assistir aula na mesma sala que a namorada. Estava com protetiva, né? Camarote do carnaval, o caso daí, o emblemático caso do Pedro Scooby com a Luana Piovani, ele precisou sair do camarote, porque ele estava violando a protetiva, estando no mesmo camarote que ela, né? Não era o Pedro Scooby, não, sem nem injusta, era o Dado Dolabella, que era namorado da Piovani. Olha, eu nem corrigi porque eu não tenho a menor ideia do que a senhora está falando. Então, tudo bem. Enfim, não, então a assim... A Piovani até conheço, o Dolabella também, o Scooby também, mas não sabia desse fato aí, não. Mas que eu saiba, é o Dolabella que era o agressor. Foi o Dolabella. Né? O caso dela com violência doméstica foi com Dolabella, não é com Pedro Scooby, com Dolabella. E ele estava no mesmo camarote que ela. Então, assim, tem todas essas restrições, né? E aí fica mais fácil, porque atualmente é crime. Se o homem violar a medida protetiva e a mulher vir até a delegacia e falar, olha, ele foi no culto, ele foi na escola buscar minha filha e me viu... Simples fato de ele violar, ele não precisa cometer um ato novo. A simples violação enseja um novo crime, o crime de violação de medida protetiva. Aí que é punido. Aí é cana, 5 anos de cadeia sem fiança de delegacia. 5 anos? Ou seja, não tem jeito mesmo. Caramba. Sim. Doutor, eu estou vendo aqui o nosso script, o meu, aliás, e eu acho que a gente conseguiu abranger tudo. Tá. Além disso, tivemos várias perguntas interessantes e comentários do pessoal que nos assistiu. Então, eu gostaria de encerrar essa live, mas antes pedir para a senhora que a senhora fale algo que deixou de falar, ou que a gente não abordou, ou que realmente faça aí as suas considerações finais, principalmente porque trata-se de um assunto tão importante, tão relevante, e eu acredito, pelo menos, que essa quarentena não vá ser encerrada tão cedo, infelizmente, porque o que vemos é que as pessoas não estão respeitando o distanciamento social, talvez porque não acreditem que o vírus tenha esse poder maléfico que tem. Então isso vai, infelizmente, provocar um aumento substancial de pessoas infectadas e pessoas que vão ser internadas. Então a mulher que sofre violência doméstica vai continuar vivendo ao lado desse agressor. Então, sim, assim, essa situação tende a não ser resolvida rapidamente. O que a senhora poderia falar encerrando essa nossa live, que eu queria, aliás, agradecer, porque foi maravilhosa. Eu gostei muito. Muito boa. E eu também gostei muito do nosso bate-papo. Gostei muito do público que está aqui nos assistindo. Peço desculpas se a gente deixou de responder alguma questão, mas desde já me coloco à disposição nas minhas redes sociais para poder esclarecer esse assunto, já que a gente não pode ir presencialmente, que é o que eu sempre fazia antes, né? E finalizo dizendo o seguinte: denuncie. Você que sabe de um caso de violência doméstica, nós temos que denunciar, temos que romper esse silêncio. A vítima de violência doméstica, ela é chamada, ela é qualificada, ela é classificada como uma vítima do silêncio. E já que essa mulher não tem força de denunciar, seja lá qual for o motivo, e não compete a nós julgarmos, a gente tem que colaborar, denunciando, chamando, levando a questão às autoridades públicas de uma forma identificada ou não. Temos que romper esse problema, esse fenômeno mundial, né? A questão da violência doméstica é uma problemática global, que independe de raça, sexo, etnia. Tem a questão dos travestis, dos transexuais. São atendidos na DDM? São sim, eles também fazem jus ao que a lei
protege uma relação abusiva e que a gente sabe que existe. Então é um problema global. Ele independe de etnia, de posição social, de posição financeira, né, de intelectualidade. Então a gente tem que se unir, fortalecer, divulgar, falar exaustivamente sobre o assunto, porque eu acredito que a questão cultural é só a partir do momento que a gente divulga e fala exaustivamente, né? Aquele que não se adaptar, desculpa o jargão, mas muitas vezes aprende por osmose. Ele vai saber que não pode pelo simples fato que o sistema proíbe, né? Isso já está valendo, a gente já vai conseguir diminuir esses índices. Doutora, eu queria só tranquilizar o pessoal que está assistindo, porque essa live que eu fiz com a doutora Mônica, ela será salva e nós vamos publicá-la na nossa página no Facebook. Deixa eu explicar. A ideia era publicar as lives que eu estou fazendo no canal da minha agência, no YouTube. Mas o Google está com algum problema, porque eu já mandei e-mail, já voltou e-mail, eles não estão validando a conta, então nós não podemos publicar vídeos maiores do que 15 minutos. E as lives estão dando aí 1 hora, 2 horas. Então, para que não fiquemos sem, eu vou publicar a partir de amanhã todas as lives no nosso Facebook, que é facebook.com/, esse nome aqui, ó, AKM Comunicacal. Para saber quando eu vou publicar a live da doutora Mônica, me segue no Instagram, que a gente vai colocar uma arte para que vocês saibam. Ó, já está lá, é só conferir. Eu pretendo fazer isso o mais rapidamente possível, tá? Só para deixar vocês a par disso. Queria agradecer a presença de vocês todos aqui. Pois não, doutora? Acredito que esteja, sim, com algum problema de tráfego nas redes sociais, porque eu também estou com problema no meu Instagram. Depois que começou a pandemia, eu tentei fazer umas alterações e eu não estou conseguindo. E volta essa mensagem justamente, que não tem como analisar e tal. Eu acredito que esteja havendo uma sobrecarga, né? No meu caso, é no Google, é no YouTube mesmo. Que a ideia, a gente quer colocar as lives no YouTube, mas não está dando, eu vou botar no Facebook, entendeu? Então é isso, galera. Me segue no Instagram, que eu vou avisar. Se quiser seguir também a AKM Comunicacal no Instagram, também vamos avisar por lá. E quem não segue a doutora Mônica já passa a seguir hoje também. Eu vou encerrar a live agora, eu vou combinar com ela uma próxima live, se for o caso, se ela concordar, para a gente falar de diversidade sexual. Eu acho bastante interessante esse assunto e também é importante, né, doutora? O que a senhora acha? Eu acho ótimo, é um tema que também tem muito a ser esclarecido, tem muito tabu, tem muito preconceito, né? Tem muito entendimento equivocado. Tem muita violência, né, doutora? Violência. Tem muita violência, né? E aqui a gente está falando da dignidade da pessoa humana. A gente não está defendendo bandeira nenhuma, né? Seja social, política, educacional, não. A gente está defendendo a dignidade da pessoa humana. Seja através do enfrentamento da violência doméstica, sexual, diversidade sexual. E eu acredito que, dado os dias em que estamos vivendo, com os pensamentos vigentes que estão por aí, nós temos que falar, sim, da violência contra a mulher, da violência de gênero. Nós temos que levantar esses assuntos para que eles não morram, pelo contrário, para que eles avancem sobre aqueles que insistem em querer com que esses descalabros permaneçam na nossa sociedade. Eu acho que é hora da gente se insurgir contra tudo isso. É verdade. Eu agradeço a oportunidade por falar de um tema de tamanha importância. Agradeço a interação com você. Já vi que nós temos muito em comum e isso é muito bom. Ganha o nosso público, ganha as pessoas que nos seguem, ganha nosso entorno, né? E também peço que o pessoal me siga nas redes sociais.
No Instagram eu estou como @mogamboa. No Facebook eu estou como delegada Mônica Gamboa. A minha página, Mônica Gamboa, eu estou com perfil lotado, que é página pessoal, né? Atinge a capacidade, eu não tenho como adicionar amizade. Por isso que eu convido a seguir o delegada Mônica Gamboa. Joia. Agradeço, um grande abraço a todos vocês. As meninas de batalha, de luta, sigam em frente, porque juntas podemos fazer muito mais. Doutora, muito obrigado, então, pela sua participação e eu encerro por aqui, tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.